Não adianta a gente ficar discutindo aqui em público, porque muitas vezes o que é dito aqui não é a realidade verdadeira. Então, em algum momento que nós cruzamos, nós vamos ter a oportunidade de falar ou explicar uma coisa ou outra. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Muito obrigado pelo clique, pela companhia, pela presença. Se você é inscrito, valeu demais, antenado. Para você é de graça, pra gente aqui vale muito, assim como o seu like. E se você puder colaborar com a gente, tem o Pix e também você pode se tornar membro. Aí você vai ter vantagens, tem vários planos a partir de R$5 por mês para você. Bem baratinho, uma mixaria que você pode nos ajudar e muito. E vai ter vantagens aqui participando dos nossos programas. Gente, vamos falar aqui de Filipão, cara. Que é o Filipão? Um cara com 75 anos, vem ao Maracanã. Na verdade, não é nem só o que ele veio ao Maracanã para fazer o que ele fez, né? Esse 3-0. Lembrou até aquela derrota do Flamengo para o mesmo Atlético Mineiro em 2008. Lembra? Quando o Flamengo brigava pelo título, Maracanã lotado. Era um pouquinho antes do campeonato, não era tão ali na reta final, mas a mesma coisa aconteceu. O Flamengo perdeu por 3-0 para o Galo naquela oportunidade também. E não foi campeão. Dessa vez também não vai ser o encerramento de um ciclo. Eu vou falar isso de outra forma, em outro momento. Não vou falar agora disso, vou falar mais do Filipão, porque o Filipão, cara, como eu falei, não é o jogo que ele fez aqui comandando o Atlético no estilo dele contra o Flamengo, inclusive até em dado momento trocou passes no campo do Flamengo no primeiro tempo, se aproveitou da apatia do Flamengo, né? Enfim, a falta de intensidade, a falta de pressão na bola, coisas que a gente já viu tanto do Flamengo esse ano. Mas enfim, como eu disse, eu não vou falar disso aqui, eu vou falar do Filipão. Tinha um boato que o Filipão era brigado com o Tite, na verdade o Tite brigado com o Filipão desde o episódio, você deve lembrar, se não, aquele episódio do Campeonato Brasileiro de 2010, que o Fluminense acabou sendo campeão, e o Fluminense foi, nas últimas rodadas, ganhou do Palmeiras, né? Venceu o Palmeiras fora de casa, lá, foi na Arena Barueri esse jogo, a gente pode até colocar algumas imagens para você. Que o goleiro começou fazendo defesas do Palmeiras, defesas maravilhosas e tal, mas a torcida do Palmeiras gritando para o time entregar, porque o Fluminense brigava pelo título e o Corinthians também, o Corinthians que na época era treinado pelo Tite, e o Fluminense foi campeão, e o Corinthians foi prejudicado por aquele resultado que o Palmeiras acabou perdendo para o Fluminense, e obviamente os jogadores do Palmeiras passaram um dado momento ali a ficar ali naquela apatia real, verdade, oficial, né? Sem querer passar do meio de campo. E o Palmeiras seguia, no mínimo, desmotivado. Era lento. Errava pra caramba. Muito parecido com o que foi também Flamengo e Grêmio aqui em 2009, no Maracanã, que o Flamengo foi campeão. O Grêmio meio que deu aquela amolecida para o Inter não ser campeão. Gente, isso aí é normal. Campeonato de pontos corridos, está no regulamento, é isso. Então, se o Tite ficou revoltadinho com o Filipão, até hoje a relação é estremecida. Eu perguntei isso para ele na coletiva, você sabe, antenado, que aqui não tem meias palavras, aqui não tem problema. A gente pergunta mesmo, não tem nada que impeça a gente de fazer uma pergunta com educação, e foi o que a gente fez, perguntando para o Filipão sobre isso, sobre a relação dele com o Tite, e sobre a questão também de depender do Fluminense, né? Agora é o Filipão no Atlético, vai depender do Fluminense, que já anunciou que vai com o time reserva contra o Palmeiras. Enfim, não é mais o Flamengo que de fato vai depender, né? Quem é o mais favorito agora é, sem dúvida, o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras, claro, né? Que está lá na liderança, mas eu acho que o Atlético vai ganhar os dois jogos, tem muito mais força depois dessa derrota do Flamengo patética aqui. Enfim, e o Filipão falou sobre isso. Dá uma olhada no que ele falou, né, sobre essa chance do Atlético ser campeão. O time não vai querer que o rival seja campeão, isso é óbvio, está dentro do regulamento isso, eu não sou obrigado, como no meio do campeonato, você não é obrigado a botar o time titular em todos os jogos, pô. Você pode poupar o time para poder jogar outra competição, para poder descansar seus jogadores, para não sei o que, N motivos. Por que eu vou botar meu time titular para ganhar um jogo que para mim não vale nada, mas para o rival vai dar um título para o rival? Não faz sentido, realmente não faz sentido. Então, se o Flamengo ganhasse hoje aqui, já poderia contar tranquilamente com a vitória do Palmeiras contra o Fluminense. Eu acho, de qualquer forma, que o Palmeiras vai vencer o Fluminense, porque
Fluminense, enfim, o Flamengo não tá mais na parada, mas vai colocar a molecada, os reservas e tal. O Botafogo ainda pode ter alguma chance, o próprio Flamengo pode ter alguma chance, então acho que o Fluminense não vai dar nenhuma oportunidade. O Fluminense hoje que fez uma grande partida, um amasso pra cima do Santos, né? Que loucura, isso é tema pra outra coisa também. Mas por enquanto é isso, meus amigos. Filipão, um técnico diferenciado no estilo dele, com muito carisma, 75 anos, conseguiu dar uma entrevista espetacular aqui, mas eu vou colocar nesse vídeo aqui a parte da minha pergunta e da resposta dele. Ficou meio desconfortável para falar do Tite, né? Realmente tem alguma coisa aí. Tem fogo nessa fumaça. De fato, o Tite nunca parece que voltou a falar com o Filipão de verdade. Isso foi perguntado de novo na coletiva depois, o que ele falou naquele abraço, o que eles falaram. E ele falou, o Filipão falou, não, é diferente com o Renato eu zoo, eu falo besteira, com o Tite não, pergunta da família, coisa normal, trivial, enfim. Dá uma olhada aí, minha pergunta para o Filipão e a resposta dele. Filipão, para mim, um dos melhores técnicos do campeonato, né? Como ele mesmo falou aí, Filipão e Pedro Caixinha. O Abel não consideraria isso tudo, não. Mas pode até ser, vai, porque o time do Palmeiras não é isso tudo. Mas Filipão e Pedro Caixinha e Abel, concordo com os dois dele e o meu é o Filipão. Os três, vai, melhores técnicos do Brasil nesse campeonato brasileiro. Tamo junto, Antenado, dá uma olhada aí. Antenados da jogada, torcemos sem parar. Valeu! Oi, Filipão, tudo bem? Prazer em falar com você. David Sharp do Antenados na Jogada. Parabéns pela vitória, pela grande vitória. Eu queria te perguntar acerca de uma polêmica, de um boato, não sei se é boato, que em 2010 o Fluminense perdeu, na verdade ganhou de vocês, você era técnico do Palmeiras, e você deve lembrar bem disso, a torcida do Palmeiras na época pedia para entregar, e o Tite teria ficado muito irritado com você e teria cortado relações, é o que eu li. Não sei se é verdade, você vai me dizer aqui. E agora, nesse contexto, é parecido, né? O Atlético depende de outros para ser campeão. Caso venha a ser, dependerá de outros, inclusive agora do próprio Palmeiras, né? Perder para o Fluminense, que já anunciou que vai com reservas. Eu queria que você fizesse um apanhadinho sobre isso tudo aí, sobre a relação do Tite e também sobre depender do Fluminense, que já disse que vai com reservas. Obrigado. Eu sempre disse e continuo dizendo que a relação entre nós, técnicos do futebol profissional, entre todas as pessoas, tem que ser de respeito, de admiração mútua e de uma amizade muito grande. É o que eu sempre tive pelo Tite e é o que eu tenho. Situações de um dizer uma coisa, ou dizer outra, às vezes é colocada de uma forma diferente. Não adianta a gente ficar discutindo aqui em público, porque muitas vezes o que é dito aqui não é a realidade verdadeira. Então, o que acontece é que em algum momento que nós cruzamos, nós vamos ter a oportunidade de falar ou explicar uma coisa ou outra para entendimento entre nós, que sempre tivemos. Uma das coisas melhores do futebol é essa amizade entre técnicos e jogadores. E se eu tenho alguma coisa na vida, eu posso dizer que eu tenho milhões de amizades e milhões de pessoas que gostam de mim, que eu gosto delas. Então, com isso eu te resumo o que tu me pedes e que é uma coisa que acontece em um momento qualquer, ou alguém que diz alguma coisa meio estranha, mas e o futebol é isso. Agora alguém vai jogar com o Palmeiras, nós vamos torcer para o Palmeiras. Agora alguém vai jogar conosco e provavelmente alguém vai torcer contra nós. Isso é assim. Mas é uma situação que eu não quero comentar e não gosto de comentar e não tem nada a ver uma coisa com outra.